Hoje vamos falar sobre o imposto que gera mais dúvidas, mais aflição e mais atenção dos empresários, o IVA. O IVA não é um imposto teu, é dinheiro do Estado, mas se não o souber gerir, pode prejudicar o teu negócio. O IVA é dos impostos mais fiscalizados em Portugal pela AT e pequenos erros, podem dar origem a grandes prejuízos. E os erros cometidos por todos os empresários em todas as empresas e negócios são sempre os mesmos. Gastam o IVA como se fosse receita, têm deduções mal feitas ou estão mal documentadas e não aproveitam todas as deduções que poderiam fazer. Confundem IVA liquidado, IVA dedutível, quanto têm que entregar e não têm controle sobre as contas de IVA. Pode acontecer de não estarem no regime de IVA mais enquadrado e benéfico para eles. E qual é o problema? Falta de planeamento, falta de conhecimento e decisões reativas em vez de estratégicas. E o que é que isto leva? Pagamentos elevados, inesperados, coimas, juros, atrasos, inspeções. O IVA é um imposto que devemos ter mais atenção. O dinheiro que passa pelos empresários não é deles. Qualquer erro cometido na liquidação e na entrega do IVA ao Estado é crime, porque é apropriação de dinheiro que não é do empresário, é dinheiro do Estado e portanto, é preciso ter muito cuidado. E então, o que é que temos que fazer? Temos que gerir, planear e conhecer o mecanismo do IVA para evitar erros. Portanto, em primeiro ponto, temos que perceber que o IVA é um imposto indireto sobre o consumo. Isto quer dizer o quê? Que nós, empresários, somos apenas um intermediário do Estado e que ele é devido sempre pelo consumidor final. Portanto, ter atenção de que, entre empresas, não é suposto haver cobrança de IVA ou isso ser um custo para a empresa, porque o objetivo do imposto é atingir o consumidor final. E por isso é que há as deduções no meio da cadeia de produção. Portanto, e ter muita atenção de que, sendo nós um intermediário que devemos entregar o IVA ao Estado quando ele é pago pelo consumidor final, temos que entender de que o IVA não é um rendimento da empresa e tem que estar calculado acima da nossa margem. Não é suposto o IVA vir retirar margem de lucro aos empresários, mas sim ser acrescentado como um imposto na tributação sobre o consumo dos consumidores finais. Em segundo, devemos entender em que regime estamos, qual o regime que nos é aplicável de IVA e se este é o regime mais favorável para nós. Empresários em nome individual, vulgo abertura de atividade, empresários com atividade aberta nas finanças, podem beneficiar do regime da isenção quando faturam menos de 15 mil euros anuais. Este regime pode ser interessante, pode ser aproveitado pelos empresários, mas temos que ter muita atenção ao seu limite, pois, agora, no momento em que se ultrapasse o limite dos 15 mil euros anuais, temos que comunicar às finanças e temos que migrar para o regime normal de IVA. No regime normal, podemos ter pagamentos mensais ou trimestrais e até há algumas atividades que são isentas de IVA e que não cobram ao seu consumidor final o respectivo IVA pelo seu serviço prestado ou pelo seu bem vendido. Mas será este o regime ideal? Será que já pararam para fazer a simulação se neste ano vos compensa estar no regime geral de IVA ou estar no regime de isenção? Portanto, este é o primeiro ponto a ter atenção. É um erro muito comum em muitos empresários acharem que o regime de isenção de IVA é sempre o melhor para eles, porque não onera o consumidor final e vão tentar ser mais competitivos. Vão conseguir ser mais competitivos nos seus preços que cobram. Mas isto pode ser um erro crasso na estrutura do vosso negócio. Temos que ser estratégicos nesta decisão. Para analisar se o regime de IVA é o mais benéfico no nosso caso, temos que ter em consideração volume de negócios, qual é o volume de negócios que faturaste no ano passado ou que prevês faturar este ano. 2. Para que tipo de clientes faturas? Os teus clientes são maioritariamente consumidor final ou o teu negócio é B2B e faturas e prestas serviços ou vendes bens para outras empresas? E terceiro, qual a tua estrutura de custos? Em que é que tu gastas dinheiro para prestar o teu serviço ou vender o teu bem? Pagas muito IVA? O IVA está a ser um custo para ti também? Podias estar a aproveitar as suas deduções? E o terceiro ponto, e muito importante, é, estando nós a pagar e a deduzir IVA, será que estamos a aproveitar o máximo que podemos nas nossas deduções? Então eu vou-vos explicar como tirar o máximo partido das deduções de IVA. Para os empresários no regime da contabilidade organizada, já sabem que vão ser tributados com base nas suas despesas. Portanto,
vão ser apurados as vendas do ano, quanto é que faturaram, menos os custos de entregar o serviço e vai dar origem ao lucro e daí vai ser apurado o montante de imposto. Mas estes custos não são todos fiscalmente aceitos. Para serem custos fiscalmente aceitos, têm que ser despesas relacionadas diretamente com o negócio, direcionadas diretamente com a obtenção do lucro. Têm que ser despesas que se mostrem necessárias para a obtenção do lucro, que se mostrem necessárias para a entrega do serviço, que se mostrem necessárias para a manutenção do negócio, que se mostrem necessárias para o crescimento. Mesmo segundo o artigo 23 do Código do IRC, para um custo ser fiscalmente aceito, ele tem que ser indispensável para a obtenção do rendimento. Isto é, para vocês ganharem dinheiro, têm necessariamente que ter aquele custo. Ou então, para a manutenção da fonte produtora. Portanto, ele tem que ter relação com a entrega do bem. Para a manutenção da nossa atividade e do nosso negócio, nós necessariamente, nos custos que vamos tendo, vamos pagando o IVA e vamos recebendo o IVA do nosso consumidor final. O Estado faz um cálculo entre o IVA liquidado, que é o IVA que nós recebemos do nosso consumidor final, mais o IVA dedutível, que é aquele que nós vamos pagando a outras empresas ou outros prestadores de serviço ou outros fornecedores que são indispensáveis para a obtenção do rendimento. E, portanto, no final de cada trimestre, temos que entregar o IVA ao Estado. Temos que apurar o IVA liquidado menos o IVA dedutível, que já fomos pagando nestes custos que tivemos com o nosso negócio. Mas, por vezes, este IVA que nós vamos pagando fica perdido e não conseguimos obter o máximo de dedução que poderíamos. Para nós conseguirmos deduzir o IVA de todos os nossos custos, temos que ter atenção se ele é indispensável para o nosso rendimento, para a obtenção do nosso rendimento, sim, mas tem que ser bem documentado, contabilisticamente registado e não estar expressamente excluído por lei. Portanto, muita atenção. Se nós queremos deduzir um custo e deduzir o IVA, o que temos que fazer? Temos que pedir a fatura, mas outro ponto muito importante, e para além do NIPC ou do NIF na fatura, e que temos que ter muita atenção, é a relação daquela despesa com a nossa atividade e com a obtenção do rendimento. Para os contabilistas, existem algumas despesas que são de fácil relação com a atividade. Despesas em software, compra de bens que são necessários para a produção de outro determinado bem, pagamentos de prestação de serviços de colaboradores, serviços profissionais, formação, algumas despesas operacionais, essas são óbvias para os contabilistas. Mas existem outras onde vocês podem estar a perder a dedução de IVA que não são assim tão óbvias. E é aqui que a maioria dos empresários erra. Isto porquê? Porque enviam a fatura para a contabilidade e deixam que o contabilista sozinho adivinhe qual é a relação daquela despesa com a obtenção do rendimento. E isso nem sempre é muito perceptível. O contabilista sozinho vê uma fatura com uma descrição muito básica, não percebe efetivamente qual o âmbito daquele gasto, com quem foi aquele gasto, o porquê daquele gasto e, portanto, pode classificá-lo contabilisticamente mal, pode ainda classificá-lo como um gasto onde o IVA não seja dedutível. Então, o que é que nós temos que fazer e prestar muita atenção? E eu aconselho todos os nossos clientes aqui na CLC a fazer. Por favor, quando enviam as vossas faturas ao contabilista, escrevam à mão. Basta isso. Tem a fatura do café, por exemplo, que hoje estamos a beber. Vem a fatura e nós escrevemos café com cliente. Explicar com quem foi, no âmbito que foi e porquê que tivemos aquela despesa. E isso eu aconselho a escrever mesmo à mão na fatura. Vocês pegam na caneta e escrevem atrás da fatura. Esta despesa foi neste âmbito. Eu gastei com determinado cliente. Nós tivemos que almoçar fora porque fomos à obra X e não tivemos tempo de voltar e, portanto, almoço de colaboradores no sítio X, na visita à obra X, por exemplo. Escrevam o âmbito. Tiveram uma despesa de marketing, tiveram uma despesa, por exemplo, outra despesa que também é muito importante vocês apontarem. Despesas que não são diretamente relacionadas com o vosso negócio, por exemplo, as ofertas aos clientes. Em certos casos, nós conseguimos até enquadrá-las na categoria de marketing e publicidade. E, portanto, nestes casos, o que é que temos que fazer? Identificar, dizer X garrafas de vinho para oferta aos clientes e acompanhar um documento onde identifique que artigo foi oferecido a cada cliente ou até a cada colaborador. Portanto, nunca subestimem a explicação da relação
daquela despesa com a atividade. E atenção às despesas pessoais ou mesmo as mistas, porque nem sempre conseguimos deduzir o IVA e isso pode estar a prejudicar as contas da vossa empresa. Portanto, como ponto número 4, eu venho aqui trazer-vos o alerta de façam bem a gestão e o planeamento do IVA. Primeiro, tenham uma conta à parte para separar o IVA que recebem. Façam a conta mensal, tenham atenção, mensalmente, quanto é que receberam de IVA, o ideal era fazer semanalmente. E se conseguirmos separar o montante que recebemos de IVA para uma conta à parte, ou até mais um bocadinho, porque aí temos a certeza que guardamos todo o IVA que recebemos dos nossos consumidores finais e que temos que entregar ao Estado, ainda vamos deduzir aquele que já vamos pagando com os nossos custos de operação e estamos assegurados de que no final do mês ou no final do trimestre temos IVA suficiente para entregar ao Estado. Portanto, simular mensalmente o valor de IVA a pagar, separar o IVA numa conta, ajustar decisões de compra e investimento ao vosso calendário fiscal. Quem gera bem o IVA nunca é surpreendido. E agora um resumo final. Sabemos em que regime de IVA estamos, porquê e se é o mais vantajoso para nós. Não tratam o IVA como dinheiro de caixa, mas sim como algo que devem entregar ao Estado. Não é dinheiro nosso. Temos cuidado com as deduções de IVA, contudo, bem documentado, explicado e com relação com a atividade. Faço o planeamento dos pagamentos e não reajo apenas a eles. E qual as vantagens disto? Menos imposto pago, maior controle de caixa, mais liquidez, menos stresses com a autoridade tributária. Infelizmente, não temos como evitar o IVA, portanto, sejam estratégicos e façam um bom planeamento.